Como foi trabalhar editando os vídeos do Mikael Melo? Pra quem não me conhece, meu nome é Danilo Soares, eu tenho 22 anos e eu trabalho com edição de vídeo desde os 16. Na verdade eu não sei exatamente quando foi. Foi entre os 15 e 16 que eu comecei realmente a trabalhar com edição de vídeo. E hoje eu vou contar um pouquinho da história e o processo de como foi pra trabalhar pra um dos maiores influenciadores aqui do Brasil, que é o Mikael Melo. Desde o começo, como foi todo o processo, como ele chegou em mim, como ele me conheceu, como foi todo esse processo até ele chegar nos milhões de seguidores que ele tá hoje, que inclusive hoje em dia eu não trabalho mais pra ele, mas vai ser interessante contar essa história pra vocês, porque muita gente pergunta como é que eu chego nesses influenciadores, como eles chegaram em mim, como foi todo esse processo, se era difícil, e hoje eu vou contar tudo pra vocês. Por início de tudo, eu conectei com o Mikael Melo através de um amigo meu chamado Gustavo, que inclusive aprendi muita coisa com ele, e o meu primeiro contato com edição um pouquinho mais elaborada foi com o Gustavo e com o Mikael Melo. Boa parte dos meus trabalhos, quando eu comecei a trabalhar com edição de vídeo, vieram do Twitter. O Twitter por um bom tempo foi um meio de aquisição de cliente pra mim, porque lá tem muito influenciador, e como eu trabalhei sempre muito no nicho de influenciadores, ali era um ótimo canal de aquisição de cliente. Então foi justamente lá que boa parte das pessoas que estão comigo hoje me conheceram e conheceram meu serviço. E não foi diferente com o Mikael Melo. Tava eu lá no mero dia, rolando meu Twitter e tudo mais, quando eu vi um tweet do Gustavo, falando que eles estavam procurando editores de vídeo, e até então eu não sabia que era pro Mikael Melo, até então o Mikael Melo não era tão famoso ainda quanto ele é hoje. E foi a partir dali que eu comecei o contato com o Gustavão e com o Mika. A gente entrou num grupo, eles fizeram um teste, a gente fez um vídeo lá de 1 minutinho pra eles verem como era o meu nível de edição. Eu acabei passando nesse teste ali com eles e comecei a editar os vídeos ali junto com o Gustavo e com o Mikael Melo, que a gente trabalhava junto, na época ele tava me treinando, mostrando como o Mikael gostava ali dos vídeos, e isso foi no início de 2020. Nessa época o Mikael Melo morava nos Estados Unidos, na casa com os meninos do canal Niggle. Era uma época que tava muito em alta os vídeos do canal Niggle, era uma época que tinha muita gente ali na famosa Niggle House, que era conhecida antigamente. Tinham mudanças de casa, Niggle House 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, e o Mikael passou por várias dessas casas na verdade, e foi ali que eu comecei o meu primeiro contato com edição pro Mikael Melo, quando ele morava lá nos Estados Unidos. Os conteúdos ainda não pegavam tanta visualizações, ele ainda estava se encontrando dentro do mercado, mas era muito legal ver essa resenha toda ali dentro da casa dos meninos, entender como eles gravavam. E naquela época, se for comparar com a qualidade dos vídeos atualmente, era completamente diferente. Vídeos mais simples funcionavam. Como que era o processo de edição daquela época? Se for levar em consideração o nível de edição que eu tenho hoje, o nível de edição do mercado hoje em dia, era um nível muito amador, porque era justamente só colocar uma música de fundo, um zoom ali, um emojizinho ali, uma piadinha ali, não tinha nada mega absurdo nos vídeos, muito diferente de como tá hoje. No YouTube, se você postar um vídeo de qualquer jeitinho, um vídeo ali só solto, você não vai ter resultado, você não vai chamar atenção. E naquela época era muito mais fácil de você viralizar um vídeo, porque as pessoas não estavam buscando o tempo todo novidade, muita informação na tela, edição e tudo, não tava. Era muito mais fácil da gente gerar conexão ali com as pessoas. Pra vocês terem ideia, naquela época eu cobrava aproximadamente R$120 por vídeo. Era um vídeo que eu editava em aproximadamente 2 horas, 4 horinhas de vídeo, e vocês podem até falar que é muito levando em consideração o vídeo pro YouTube, e não é, levando em consideração o mercado de hoje em dia. Para 2 a 4 horas de edição, eu colocava um emojizinho aqui, um emojizinho ali, uma musiquinha de fundo, um ou outro ali, e fechou o vídeo. Era isso. E ele postava mais ou menos 3 vídeos por semana. E eu acho que os vídeos funcionavam muito bem naquela época por conta de toda a resenha que tinha dentro da casa. As crianças gostavam, os adolescentes gostavam muito das brincadeiras que eles faziam, do estilo de linguagem que eles usavam dentro da casa, e isso ajudava a atrair muita gente ali pros vídeos, justamente por conta da resenha. Então a edição é só uma cerejinha do bolo, porque o que o pessoal gostava realmente estava dentro da personalidade deles, do jeito que eles zoavam dentro da casa, de toda aquela resenha. Depois de 2020, logo após o Mikael se mudar para o Brasil, a gente precisou passar por um processo de reestruturação do canal. Ele não estava mais dentro da casa Niggle, de toda aquela resenha. A gente precisava saber o que as pessoas iriam gostar de assistir ali dentro do conteúdo do Mikael Melo. E eu participei de todo esse processo de transição do Mika. Na época ele tentou gravar react, a gente postou alguns reacts, não deram certos. Ele tentou postar vários estilos de vídeo, postou vídeo de desafio dentro da casa que ele tava morando na época. E entre 2022 e 2023 foi que realmente o jogo mudou. O Mikael começou a estudar profundamente os mercados que estavam dando certo fora do Brasil, dia e noite estudando e tudo mais, me perguntando, tirando dúvida também, a gente trabalhando ali junto. E ele chegou no estilo que pouquíssimas pessoas estavam fazendo aqui no Brasil. Na época foi literalmente um sucesso, ele postava, todo vídeo que ele postava era viralização, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, e ele virou o carinha que queria passar no Neymar, justamente porque ele fazia
fazia um hook no meio de todos os vídeos, falando para as pessoas se inscreverem porque a meta dele era passar o Neymar. E isso aí deu um boom de inscritos nele absurdo. Hoje em dia o Michael tá com 13 milhões de inscritos graças a essa estratégia que ele usou naquela época, de fazer vídeos do seu dia a dia, contando histórias, coisas que ele fez de forma engraçada e autêntica, passando o jeito dele de conversar com o público. E a diferença de edição daquela época para a edição de agora? Para vocês terem ideia, um vídeo de 1 minuto a gente edita de 2 a 4 horas, o mesmo tempo que a gente editava um vídeo de 10 a 15 minutos naquela época. Esse é o nível de complexidade de mercado que vocês estão encontrando hoje e naquela época. E agora sobre os vídeos longos. Naquela época eu demorava 2 a 4 horas no vídeo longo, 10 a 15 minutos. Hoje em dia é muito difícil editar um vídeo longo em menos de 3 dias, de 10 a 15 minutos. Tem muita complexidade na questão das músicas, muita história, muita coisa envolvida, efeito sonoro, animações 2D, muitas das vezes a gente usa o 3D também para ficar mais legal. Hoje em dia não sou eu que edito os vídeos longos do Michael, mas mesmo assim quando eu também pegava os vídeos longos do Michael, um ano atrás aproximadamente eu ainda peguei alguns vídeos do Michael, esse tempo praticamente duplicou sei lá quantas vezes, né? De 4 horas que eu demorava antigamente para esse tempo de vídeo, virou 3 dias. Olha a diferença de tempo de edição. Mas com certeza isso ajudou muito o Michael a se posicionar dentro do mercado, que é a identidade dele, porque naquela época o Michael Melo ele tava dentro da casa, então ele tinha um grupinho para gravar. Depois ele teve que fazer uma reestruturação total de conteúdo, que antes era a resenha de toda a casa que dava as visualizações, que dava realmente fazer dar certo esse conteúdo. Depois ele teve que começar a criar a identidade própria dele. Foi um desafio, mas valeu a pena. Hoje o Michael tá com 12 milhões de inscritos, postando vídeos longos, postando vídeos curtos e crescendo cada vez mais. E como eu disse, a maioria dos vídeos dele ainda passa de 1 milhão de visualizações. Se você quer ver mais vídeos como esse, contando histórias de como foi trabalhar com influenciadores gigantescos que eu já trabalhei, como foi todo o processo, deixa o seu like aí, se inscreve, me segue nas redes sociais que eu posto mais conteúdos assim, ensinando, falando histórias, mostrando realmente ali sobre o mercado de edição. É só entrar aí na descrição que vai estar todas as minhas redes sociais. É isso, até o próximo vídeo.